Bora lá, galera. Voltamos. Tentaram derrubar a equipe, mas não deu certo. Estamos de volta. Isso foi decretado. E nós vamos voltar com o pastor Walter. Ele estava explanando um pouco sobre a reforma protestante. Pastor, explica pra gente aí de novo a sua fala. As duas principais figuras da reforma protestante foi Lutero e Erasmo. Tem gente que pensa que a figura principal, opositora de Lutero, foi Johann Tetzel, que era o grande vendedor das indulgências, mas não. Porque depois Lutero fala que essa questão da indulgência, do Papa, do purgatório, era tudo questão secundária. A discussão principal foi com Erasmo de Roterdã, que era amigo de Lutero e ele era simpático à reforma protestante. Só que eles tinham duas visões completamente diferentes. Lutero era mais apegado às coisas doutrinárias, à questão da fé. E Erasmo, a questão do comportamento, da moral. Então, Erasmo queria uma reforma moral da igreja. E Lutero, uma reforma de fé, doutrinária. Teológica. Uma palavra mais adequada. Quando eles começaram a divergir a respeito do livre-arbítrio, Erasmo defendendo o livre-arbítrio e Lutero combatendo o livre-arbítrio, quando Lutero foi responder o livro que Erasmo tinha escrito para defender o livre-arbítrio, Lutero, embora Erasmo fosse amigo dele, ele chamou Erasmo de inimigo da fé evangélica. Por defender o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, desde a Reforma Protestante, e se a gente não quiser voltar lá com Agostinho e Pelágio, vamos ficar mais na Reforma Protestante, que é uma coisa mais recente, 500 anos atrás. Um pouco mais próximo. O que dividiu os protestantes e os católicos romanos foi a doutrina do livre-arbítrio. Só que o que aconteceu? Teve o Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma. Lutero já tinha morrido quando teve esse concílio da Contra-Reforma. Então, eles, no concílio de Trento, eles combateram as doutrinas da Reforma Protestante. Foi para combater a Reforma Protestante. Então, ali, ficou bem claro a defesa do livre-arbítrio no concílio de Trento. Como o pastor Vitor lembrou, Armínio, ele era calvinista. Armínio, ele era reformado. Ele fazia parte da Igreja Reformada da Holanda. Sim. Ele era professor na Universidade de Leiden, que era uma calvinista reformada. Só que ele tinha, Armínio, ele teve muita influência católica romana. Desde quando ele era garoto, ele estudou em escolas. Ele teve em Roma, dizem as más línguas que ele que ele tinha beijado os sapatos do Papa, etc. Ele tinha tido influência. Daí na classe, nas aulas, ele começou a atacar alguns pontos a respeito da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg, que era a base de fé das igrejas reformadas da Holanda. Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg. E ele estava querendo que mudasse justamente essa parte da predestinação. Ok? Uhum. Só que Armínio é o seguinte, ele falava uma coisa na sala de aula, ele era mais objetivo, mais franco. Quando ele era contestado em público, ele não era... Balançava. Ele não era tão explícito como ele era em sala de aula. Uhum. Quando ele morreu, porque o arminianismo, então, não surge com o Armínio em si. como o calvinismo não surge com Calvino. Sim, surge com seus alunos. Exatamente, com seus discípulos. Uhum. Depois da morte, quando Calvino morreu, Armínio tinha 4 anos. Então, sim, basicamente, eles não foram nem contemporâneos. Sim. Porque Armínio era um menininho, ainda tinha 4 anos, sim, quando Calvino morreu. Mas os seus seguidores, os seguidores de Armínio, que eram chamados remonstrantes, uhum, eles levaram e pediram para que foi convocado um sínodo, que é o Sínodo de Dort, para discutir a respeito daqueles pontos que os remonstrantes estavam propondo, que depois foi conhecido como os 5 pontos do
arminianismo. Isso já em 1610, né? 18 18 e 19, mas em 10 já começa, que ele morre em sim, 9, né? 1609. Então, quando foi convocado o Sino de Dort, Armínio também já tinha morrido. Então foram os seus discípulos, os demonstrantes. Só que é o seguinte, quando eles apresentam os 5 pontos do arminianismo, todos esses pontos do arminianismo estavam lá no Concílio de Trento, no Concílio da Contra-Reforma. Então, o arminianismo, na sua soterologia, não eclesiologia, não na escatologia, etc., mas na soterologia arminiana, remonstrante, é católica romana. Por isso que essa semana teve um debate, não sei se vocês acompanharam Eu vi. o debate na Inteligência Limitada. Sim. E o padre lá perguntou para o Tasso Licurgo lá se ele era calvinista ou arminiano. Ele falou, não, eu sou arminiano assim como vocês também são. Então, quer dizer, para quem resolve entender um pouquinho mais, ele vai ver claramente que a doutrina arminiana é uma doutrina católica romana. Inclusive na graça preveniente. Se você pegar lá no Concílio de Trento, a graça preveniente é uma doutrina católica romana. E isso tem sido escondido de propósito. Alguns por ignorância e outros escondem para não causar muito problema, para você manter a clientela ativa. Agora, isso é muito grave. Então, quer dizer, as pessoas estão numa igreja evangélica, tem um vocabulário evangélico, tem um costume evangélico, uma eclesiologia evangélica, mas na realidade tem uma doutrina católica romana. Isso é gravíssimo. E ninguém toca nesse assunto. Nesse sentido, eu queria ver se vocês... Então, concordar nós não podemos concordar em nenhum ponto com o catolicismo, por exemplo. Na soteriologia, não. Entendi. Nós podemos... a trindade, etc., a divindade de Cristo, isso é bíblico. Agora, você vai acreditar em livre-arbítrio? Você vai acreditar em graça preveniente? Você vai acreditar em expiação universal? Isso é tudo doutrina católica romana. Então, se for para você acreditar nessas coisas, vai para Roma. Eu gostaria de trazer alguns pontos nisso. Assim, a doutrina católica, a soteriologia católica, digamos que não existe uma soteriologia católica. Por quê? Tem o semipelagianismo, que a gente pode tentar explicar o que seria, que é uma ideia sinergista, ou seja, que o ser humano também coopera com a salvação à semelhança do arminianismo, porém, quem dá o primeiro passo dentro do semipelagianismo é o homem, não Deus. E no arminianismo, o primeiro passo é dado por Deus. Tem o movinismo, que é um movimento que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, que foi criado por um padre jesuíta, se não me engano, na Espanha. Inclusive tem muita gente que acha que o Armínio é mais molinista do que qualquer outra coisa, né? Sim, tem pessoas que defendem esse ponto, né? Que Armínio é mais molinista do que propriamente semipelagiano ou calvinistas, né? Enfim, eu diria assim, eu tenho uma visão um pouco mais conciliatória do que a do pastor Walter, com todo respeito. Não, tudo bem. Não precisa nem ter o respeito. Não tem problema, não. O que eu discordo? Eu creio, por mais que eu creio de maneira diferente do arminianismo clássico, ou até mesmo do arminianismo wesleyano, que muda algumas coisas, eu creio que Deus, apesar de nós falarmos de erros doutrinários, eu entendo que isso não são pontos centrais da fé cristã. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque assim... Qual, pastor? Qual ponto que não é a questão de crer no livre-arbítrio ou não, de crer na graça preveniente ou não. Então, crer no livre-arbítrio ou não, por exemplo, se perguntar, pastor Vitor, se eu crer no livre-arbítrio, eu diria assim, vamos definir o que é o livre-arbítrio. Por quê? Porque a salvação bíblica é muito mais uma salvação de crer que Jesus é o meu Salvador do que crer em sistemas teológicos. Sim, isso concordo. Então, sistemas teológicos que foram fundamentados no decorrer da história da igreja, quando você vê no contexto bíblico, no contexto da igreja de Atos dos Apóstolos, qual que era o requisito para alguém ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
Então, ali não está assim, ó, creia no Senhor Jesus e nos cânones de Dort, porque nem existia, creia no Senhor Jesus e negue o livre-arbítrio. Então, eu penso que crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida é o ponto fundamental. Agora, se dentro da minha crença eu tenho algo que diverge, como creio ou não no livre-arbítrio, eu entendo que isso não vai impactar na salvação. Eu creio em algo mais conciliatório, porque assim, a gente fala dos reformadores, Calvino, Lutero, mas se a gente vê as atrocidades que foram feitas pelos reformadores, as atrocidades que foram feitas pela Igreja Católica Romana no contexto do século XVI, século XVII, é só perguntar para os anabatistas que mataram eles amarrados porque defendiam o batismo. É só perguntar para Davi quantos milhares Davi matou. Então, isso... Mas então, o que a gente faria hoje? Se a gente fugir mas hoje, da doutrina, se a gente vai falar de comportamento... Mas hoje a gente age igual Davi, então? Hã? Mata, então, igual não, Davi? Não, é que não tem nada a ver com o assunto. Não, então, porque aí é que está o ponto. São dispensações diferentes. Você vai falar que Calvino matou Serveto, tá? A gente pode não, assunto, né? não, Calvino não matou Serveto. Não, sim. Todavia... Mas os arminianos falam assim, quando querem fugir do assunto principal da doutrina, não, mas Calvino matou Serveto. Mas os reformadores ele não matou, mas ele também não se colocou em uma posição totalmente contrária à morte de Serveto. É mais ou menos o seguinte, não vou matar, mas também não vou entrar nessa briga, entende? Mas o que foi feito pela Igreja Católica Romana, na Inquisição, porque crê numa doutrina diferente, então o que a gente faz? Caça às bruxas, noite de São Bartolomeu, né, na França, então mata quem crê diferente. Os anabatistas creem que o batismo correto é só de adulto, pastor, por meio de imersão, então a gente amarra e mata. Pastor, desculpa, mas uma coisa é a gente querer matar, que não é o caso, mas outra coisa é a gente ser tolerante com uma heresia fundamental para o Evangelho. Os profetas, os apóstolos, os antigos, os reformadores, eles deram a vida por essas verdades. E agora ele fala, não, vamos ser tolerantes, vamos ser amorosos. É isso que as grandes figuras reformadas do Brasil estão fazendo. São tolerantes para vender livro, para vender curso, para ser bacanão, tal, para ter milhares de seguidores no Instagram, para ter milhares de seguidores no YouTube. E nós não podemos abrir mão das verdades do Evangelho. Mas o senhor crê que alguém que crê no livre-arbítrio vai para o inferno? Não, aí, quem julga quem vai para o inferno, para o céu, é Deus, só Deus sabe. Então, mas agora, se a pessoa é um irmão de Cristo... Se crer no livre-arbítrio é uma heresia? Claro que é. Porque o livre-arbítrio ele vai contra a espinha dorsal do Evangelho. Vai contra a obra de Cristo. Porque é o seguinte... Mórmon acredita em Cristo? Sim. Espírita acredita em Cristo? Sim. Católico romano acredita em Cristo? Sim. Todos acreditam em Cristo. Até se você perguntar para um macumbeiro, para um Seixo Noieta, ele vai acreditar em Cristo. A diferença básica entre aquele que crê em Cristo e aquele que verdadeiramente crê em Cristo é uma palavrinha. A palavrinha-chave da Reforma Protestante é só. O católico romano e todas as doutrinas sinergistas, todas as religiões sinergistas, eles acreditam na Escritura, eles acreditam na graça, eles acreditam na fé, em Cristo e glória a Deus. 5 solas da Reforma. A Reforma Protestante é só as Escrituras, só a graça, só a fé, só Cristo, glória só a Deus. A diferença é só. Então, na hora que eu começo a ser tolerante, olha, tanto faz aqui... eu posso fazer um parênteses, tá? Claro, claro. Não é nada pessoal. Não, fica à vontade. Nós estamos, assim... Entre irmãos? Não. Eu queria perguntar isso. Nós estamos brigando pela ideia. Sim, é o campo da ideia. Não é ideia, não é, sim. Não é nada pessoal. Não, sim. Você é uma figura, assim... bonita, simpática. Obrigado. Recíproco. Eu queria perguntar. Eu queria fazer uma pergunta. Interromper vocês rapidinho? Sim. Gente, no outro chat, acho que mandaram perguntas, algumas coisas, né? Então mandem aqui de novo, tá bom? Porque nós não vamos ter acesso agora a ele. Então manda aqui de novo, porque daqui a pouco a gente joga aqui na mesa para eles responderem. Sim. Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro pastor Walter. O senhor é um pastor de igreja, certo? Sim. Chega lá um arminiano. O senhor serve a ceia para ele?
Ó, lá na nossa igreja funciona assim. Na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja batista, mas é uma igreja independente. Certo. Nós, a mesa é do Senhor, não é nossa mesa. Tanto que lá nós não temos o hábito de nós passarmos com as bandeiras. Nós servimos a mesa lá na frente e nós orientamos quem pode e quem não pode participar. Então, nós orientamos que aquela pessoa que verdadeiramente acredita em Cristo, que entregou sua vida a Cristo, que verdadeiramente confia somente em Cristo, ela está habilitada para participar da mesa do Senhor. Agora, a palavra de Deus diz assim, julgue-se o homem... Assim mesmo. Não manda o pastor julgar. Julgue-se o homem... Mas o assim senhor mesmo. considera Então, um arminiano como irmão em Cristo? Depende. No quê? Depende. Se ele acredita só em Cristo, ele é um irmão. Se ele acredita só em Cristo. Ele pode ser até católico romano. Se ele acredita só em Cristo, ele é irmão. Mas ele crê, um exemplo, o arminiano ele crê que Cristo é o salvador da vida dele, não, mas ele entende que ele tem o livre-arbítrio de poder. Daí ele não é um protestante, ele é um católico romano. E então ele não vai ser salvo. Não, eu já falei que nós não julgamos se a pessoa vai ser salva ou não. Porque a salvação depende de Deus. O que nós estamos falando aqui é de uma doutrina cristã, de uma doutrina evangélica e de uma doutrina não evangélica. Eu tenho um tom mais conciliatório em que sentido? Eu compreendo que em uma igreja nós podemos ter dentro da mesma igreja, dentro da cúpula, digamos assim, de liderança, pastores, pessoas que flertam pelo calvinismo ou arminianismo. Eu entendo que esse não é um ponto central da fé cristã. O arminiano, assim como o calvinista, e aí eu tenho muito receio com a questão dos hipercalvinistas, que olha as escrituras com um olhar muito mais insensível no meu modo de enxergar. Pastor, mas isso não é hipercalvinismo? Isso não é hipercalvinismo? Por exemplo, vou citar aqui Gordon Clark, Deus e o Mal. Um livraço. Gordon Clark certo. é um autor calvinista americano, um livraço. Porém, ele diz algo aqui que eu discordo em número, gênero e grau. Todavia, eu entendo que ele é meu irmão em Cristo, apesar de já ter falecido. Olha o que ele diz, página 56. Desejo afirmar, bem francamente e sem rodeios, que se alguém se embebeda e mata a família a tiros, era a vontade de Deus que assim ocorresse. Então, essa é uma visão hipercalvinista da qual eu discordo. Não, isso não é hipercalvinista. Totalmente. Agora, é por isso que eu vou dizer, não, então o Gordon Clark é um falso cristão? Eu penso de outra maneira. Então, mas... Eu entendo que ele é um cristão com um conceito errado. Pastor, Mas eu posso fazer até uma pergunta assim? É porque é a pergunta, acho que surge na cabeça de todo mundo quando entra nesse posso assunto. falar aqui o que é hipercalvinismo? Por favor. Hipercalvinismo é aquela pessoa que ela dá ênfase apenas à soberania de Deus e ela não atribui nenhuma responsabilidade para o homem. Porque é o seguinte, nenhum homem vai se perder sem ele ter responsabilidade. Porque os homens, eles são instados a crerem, a se arrependerem, a se converterem. E eles não fazem. Então, eles irão se perder porque eles não creram, porque eles não se arrependeram, porque eles não se converteram. Responsabilidade humana. O hipercalvinista é um cara que ele prega tanto a soberania de Deus que ele cruza os braços e fala assim, eu não preciso pregar o evangelho. Por quê? Se Deus já decretou todas as coisas. Agora, para que eu vou sair? Por exemplo, as pessoas me acusam, como eu sou radical nessa questão doutrinária, as pessoas me acusam de ser hipercalvinista. Inclusive, os barões do calvinismo me acusam. Uma pergunta agora, mais uma. John Wesley. O senhor acredita que ele era um cristão verdadeiro? Não. Claro que não. Ele pode até ter sido salvo, mas John Wesley não era crente. Meu Deus, pastor. Não, nós estamos agora. Não, agora a gente está em polos totalmente opostos agora. Você não quer que eu responda? Não, em rede nacional. John Wesley. Claro que não. John Wesley falou assim. John Wesley falou assim. No calvinismo, não precisa nem do diabo, porque o Deus do calvinismo é pior do que o diabo. Spurgeon, que era outro calvinista, disse que o calvinismo é o evangelho puro. Sim. Spurgeon falou então, que calvinismo é sinônimo de evangelho. É sinônimo de evangelho. Para mim, assim, soa como um... Não vou dizer aberração, né? Agora pega fogo. Porque, por exemplo, Pedro... Então tava concordando, tava tudo bem. Não, derrubou a live e iniciou
na segunda. Isso foi uma armação, essa é a brincadeira. Pedro estava lá flertando com os judaizantes, e Paulo chegou lá e deu no meio de Pedro, né? Uhum. Então quer dizer que naquele momento que ele flertava com os judaizantes, Pedro não era salvo. Não. Não, Jesus, na praia, Jesus fala para Pedro assim, olha, no dia que você se converter. Na praia. Então, voltando. Mas ele recebe o Espírito Santo em Atos 2, e o evento... Porque é o seguinte, a salvação, ela acontece no passado, na eternidade, ela acontece no momento que Cristo morre, ela acontece quando nós somos chamados, e ela acontece quando nós somos glorificados. Então, às vezes, a palavra de Deus fala que nós somos salvos antes da fundação do mundo. A palavra de Deus fala que nós somos salvos quando Cristo morreu. A palavra de Deus fala que nós somos salvos quando a gente é chamado. E fala que a gente vai ser salvo. Então, tem essas etapas, né? Agora, Wesley... Olha, Deixa eu fazer o que eu e o pastor Walter e todos nós que aqui estamos nunca faremos, pelo menos, não vou dizer nunca porque aí eu estou imitando o poder de Deus, mas até aqui não fizemos um terço do que John Wesley, Deus fez através da vida dele. John Wesley foi um dos maiores homens que Deus usou na história da humanidade. Se você vê o evangelho, o que aconteceu com o evangelho na Europa, o que acontece com o evangelho no Brasil, você vê a desgraça que é o trabalho de Wesley. Seria fruto do trabalho de Wesley? Porque, vê só, não é fruto, mas ele faz parte daquela espinha dorsal do desvio da igreja. Então, é Pelágio, é Armínio, o liberalismo teológico... Peraí, você tá... Eu não tenho sua idade, não. Quanto você tem? 33. Então, eu tenho o dobro. E você quer que eu tenha agilidade? Então, se você me... Ó, o meu cabelo não é pintado, não, é natural. Então, eu sou terceira idade mesmo. Eu não pago o metrô. Então é o seguinte, eles fazem parte daquela espinha lá de Pelágio, Erasmo, Armínio, Wesley, Charles Finney, Billy Graham. Não, calma aí, Billy Graham também, pastor? Peraí, você está me interrompendo. Billy Graham, Rapaz. Jimmy Swaggart, que causaram um desastre na igreja. Desastre na igreja. Então, são gente que nega a obra perfeita de Cristo. Porque o problema todo, por trás de toda essa discussão que nós temos, o problema é quando você está atacando a obra perfeita de Cristo. Então, quando você fala que Cristo pode morrer por uma pessoa e aquela pessoa não vai ser salva, você está dizendo o seguinte: a obra de Cristo não foi perfeita. A obra de Cristo não foi completa. Precisa do homem complementar aquilo. Então, Wesley era um sinergista. Ele era um herege, porque ele não acreditava na obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Charles Finney, Billy Graham, Jimmy Swaggart e 90% desses pregadores que estão por aí. Aí eu discordo assim radicalmente. Tá bom. O Billy Graham foi um dos, se não o maior evangelista por meio das redes sociais, da televisão, um grande homem de Deus que foi usado de maneira poderosa e que queiram os arminianos calvinistas ser usado como Billy Graham foi. Billy Graham era universalista. Tem vídeos dele falando que até o muçulmano, que até o budista Pastor, vai estar no céu. Ele era papista, ele era universalista. O senhor mesmo diz que salvação é Deus quem sabe quem vai ser salvo. Estou falando da doutrina dele. Sim. Como que eu compreendo a toda a audiência aqui? Eu compreendo que salvação é um presente que Deus nos dá e que é um presente tão bem dado que não depende da minha compreensão teológicas em pontos em que eu compreendo como secundários. Então, por exemplo, se eu não crer em Cristo, automaticamente não tem como ser salvo. Impossível alguém ser salvo se não crer em Cristo. Certo. Que Cristo? Então, só que a compreensão do Cristo que o Senhor tem não é idêntica à compreensão que Calvino tinha. Que também não é idêntica à compreensão, porque no final das contas... Mas no fundamental tem que ser, porque a salvação é através da fé em Cristo. Então a salvação é se dar a partir de uma compreensão intelectualizada, se dar a partir de uma
A salvação não se dá dessa É maneira. fé. A fé. Então, a fé. em Cristo. Creia no Senhor Jesus. Ó, o que eu preciso fazer para ser salvo? Pergunta lá ao carcereiro. Creia no Senhor Jesus. Exatamente. Agora, a maneira como eu creio acaba variando por quê? Porque, primeiro, nós somos seres que ainda portamos a natureza caída. Sim. Né? Sim. Segundo, cremos de maneira diferente porque herdamos culturas diferentes. Sim. Cremos de maneira diferente, por exemplo, a doutrina calvinista desenvolvida, ele bebeu muito de Agostinho. Sim. Porém, e antes de Agostinho? Agostinho bebeu da onde? Então quer dizer que antes de Agostinho Calvino... bebeu de Paulo. Quer dizer que antes de Agostinho ninguém foi salvo. Não, porque antes ninguém de é salvo por ser Calvino calvinista. ninguém foi salvo. Ninguém é salvo. Não, mas Por isso calma aí. por isso que Então Paulo- Agostinho é do século IV e V. sim. Então antes dele, e entre Paulo e Agostinho, ninguém foi salvo. Todos monergistas. Todo mundo que era Os monergista. pais da igreja, a todo maioria mundo- eram sinergistas. Então eles não tinham, A eles não tinham a fé verdadeira. Eu diria- Quem acredita em Cristo e mais alguma eu coisa, diria que ele não tem a profissão de fé correta. 90% dos pais da igreja não eram monergistas. Então, na época de Abraão não tinha ninguém. hereges. Na época de Abraão não tinha ninguém. E Deus buscou Abraão. Então, Então, esse negócio de a maioria, de coisa, não vale nada. Não tinha ninguém. Abraão. Não tinha ninguém. Noé. então salvação... Lá um campo... Salvação é pela fé somente em Cristo. Fora disso, é catolicismo romano. Eu creio também que salvação é somente em Cristo, Então tá. mas a minha compreensão... Não, a fé é somente em Cristo. A fé é somente em Cristo, mas a minha compreensão de como essa fé se processa na vida de cada um, Não, se processa tudo bem. eu entendo que ela Processa de maneira varia, diferente. que ela diverge, e mesmo alguém sendo arminiano ou até mesmo sendo pelagiano, eu considero meu irmão em Cristo Jesus. Não vejo diferença. Tudo bem. Não- Só que, como diz John MacArthur, a heresia, ela descansa no berço da tolerância. É esse tipo de tolerância que tem enganado milhões de pessoas que estão perdidas e elas continuam perdidas por causa dessa tolerância. Ah, não, olha, você acredita nessas coisas, mas não tem problema, não. Então, compra um cursinho. Não estou falando que é o seu caso. Não sei. Olha. Inclusive, tudo eu quero bem, não vai apresentar não vai- meu curso aqui, hein? Eu trouxe um curso aqui dos irmãos. Não vai atrás do Walter Reggiani, não, que ele é um hipercalvinista, ele é um radical. Mas você é meu irmão, você acredita. Todo o contrário do que eu acredito, mas você é meu irmão. Você pode comprar um cursinho pra mim? Ah, faça-me um favor. Posso Não tô fazer falando que é seu caso, uma não, tá? pergunta para vocês? O pastor leu até um trecho do livro e aí me gerou uma pergunta, uma questão aqui pra gente. Existe uma coisa que é o decreto divino de Deus, certo? Tudo o que acontece é debaixo desse decreto, correto? Certo. Se eu estiver errado, me corrija. Tanto que é chamado o decreto. O Não decreto, os decretos. o decreto divino. Aí eu não compreendo dessa maneira. É isso que eu quero colocar aqui na mesa pra gente pensar. Nesse decreto, tudo que acontece foi decretado por Deus na eternidade. Sim. Nesse caso, eu vou pegar aqui um exemplo bem claro pra gente entender, e aí vocês podem... Vocês se viram, é isso que Vocês você quer dizer. Vocês se viram Vocês se e matam aí. entendam A isso. gente solta o leão e vocês se viram aí. Então, nesse caso, vamos supor, quando o Hitler ele subjuga os judeus e mata 6 milhões de judeus, Sim. né? Tudo isso aconteceu porque Deus decretou que isso aconteceria. Então, isso não poderia deixar de acontecer, correto? Porque houve um decreto, o decreto na divino. visão calvinista, sim. Isso. Sim, mas eu posso explicar como que isso acontece. Isso. Só que aí, se existe o decreto, como conciliar isso com a responsabilidade em falar assim, ok, Deus decretou, mas Hitler fez porque ele Sim, quis fazer. Exatamente. Eu acredito que vocês devam pensar um pouco diferente nessa perspectiva. E aí, eu pedi pro pastor explicar a sua perspectiva e o pastor Vitor... Perfeito. Pastor, como que a gente concilia isso? Porque parece, às vezes, não fazer sentido. Deus decretar e aí a pessoa fazer e aí ele condenar por algo que ele decretou. Como que a gente entende isso? Porque é o seguinte, o homem, ele está caído, ele está morto em seus delitos e pecados, ele é escravo do pecado. Então, para o homem fazer aquilo que é errado, para Hitler matar 6 milhões de judeus, não precisou Deus agir de uma maneira ativa na vida de Hitler. Bastou ele deixar Hitler atender aos seus próprios desejos. Pronto. Só que, e todo mundo, para nós fazermos o mal, aquilo que é errado, não precisa de Deus agir
na nossa vida. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, vai falar assim, porque Deus os entregou, porque Deus os entregou, porque Deus os entregou. Então, eu estou falando de mim, Walter Regiane. Eu, para fazer aquilo que é errado, eu não preciso que Deus intervenha na minha vida. Para eu fazer o bem, aquilo que é certo, Deus precisa intervir na minha vida. Porque, naturalmente, nós temos inclinação para fazer coisas erradas. Eu tenho filhos, tive filhos, tenho netos hoje. Eles fazem coisas erradas, a gente não precisa ensinar. As coisas certas, a gente gasta a vida inteira para ensinar. E assim Deus é com a gente. Então, Deus não precisou intervir na vida de Hitler para ele fazer aquilo. Bastou ele largar Hitler, a sua própria vontade, e Hitler fez aquilo. E nós também somos capazes de fazer a mesma coisa. Não fazemos por causa da misericórdia de Deus. Agostinho disse assim, atribuo a ti todos os pecados que eu não cometi. Olha que interessante. Atribuo a ti todos os pecados que eu não cometi. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Se eu não sou o pior dos criminosos, é porque Deus me livrou de ser. Porque eu e cada um de nós temos essa capacidade de fazer aquilo que é pior. Pastor Vitor. Bom, eu digo, quero ler aqui Romanos 9 e versículo de número 17, que diz assim, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Na sequência, ele diz, olha, dir-me-á então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para Deus replicar? Porventura coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Então, o que eu compreendo? Vamos pegar Faraó para a gente fazer o apontamento em Hitler. Deus endureceu Faraó, ou Deus ele permitiu que Faraó não libertasse o povo? E aí eu tenho uma visão até mais extrema. Em que sentido? O termo, o verbo usado no hebraico é que é uma ação divina. Então Deus ativamente endurece Faraó. Eu concordo com o pastor Walter em que sentido? De que para eu fazer o bem, eu preciso de Cristo. Para eu fazer o mal, basta o Senhor me entregar as minhas próprias paixões e consciências. No caso de Faraó, ali é pontual. O que eu não posso fazer é pegar um exemplo que é pontual e generalizar. Então eu não posso pegar um exemplo e dizer que todas as pessoas que cometem atrocidades porque Deus, assim como o Faraó, endureceu. Porque daí eu estou ultrapassando as barreiras. No caso de Hitler, o que eu penso? De alguma maneira, Hitler contribuiu para o projeto de Deus. De que maneira? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em 1948 o Estado de Israel é criado. E o Estado de Israel só é criado por conta do holocausto judaico proposto por Hitler. Então, eu não diria que Deus não provocou o holocausto judaico. Deus não foi lá e falou, olha, vai, mata. Mas Deus entrega a Faraó, e eu concordo com o pastor Walter, entrega melhor Hitler, as suas próprias paixões, permite com que, aí é uma visão até mais mominista, cria um cenário para que Faraó conduza o povo dentro daquilo que Deus tinha projetado. Agora, eu não posso dizer que cada passo de Faraó ou de Hitler, cada atitude de Hitler foi controlada por Deus. Em alguma maneira, ele foi um líder que se acendeu para Deus ativar a sua punição, que é justa. Quando nós olharmos no livro, olhamos para Apocalipse, Deus vai estar derramando a sua ira sobre a terra. E como que os anjos anunciam a ira de Deus? O justo juízo de Deus está sendo derramado. Então, Deus, ele permite com que situações aconteçam para que ele possa agir de maneira justa, mas de maneira punitiva. Quando Jesus está sendo crucificado, ou melhor, antes da crucificação, quando Pilatos pergunta para o povo, o que faremos com Jesus? Que o povo fala, crucificam. O que eles respondem? Que a culpa do sangue de Jesus caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, o holocausto judaico não foi fruto da ação divina, mas foi fruto
do pecado que os próprios judeus cometeram ao crucificarem o Senhor Jesus. Então, o que Deus fez? Puniu cada um deles, e Hitler foi, em alguma medida, um instrumento de Deus de punição. Como foi Nabucodonosor, quando levou o povo para a Babilônia, a Bíblia é bem claro. Olha, Nabucodonosor é meu servo. Por outro lado, a Bíblia também chama Ciro, que foi o rei que trouxe o povo de Israel de volta para Israel de meu servo. Sim. Então, Deus é soberano, controla o mundo, mas eu não diria que tudo que acontece no mundo tem uma atuação direta de Deus sobre... Pastor Vitor, posso te fazer até uma pergunta em cima disso? Sim. Se Deus ele decretar tudo, então o homem não tem como escolher. Ou não, eu concordo com... Aí, é assim, se Deus decreta tudo que acontece, o homem, ele escolhe dentro, assim, vamos lá. Dentro da visão calvinista, quando Deus decreta tudo, o homem age... Você está numa situação muito confortável, viu? Porque... Por quê? Nisso aí eu sou calvinista. Não, nisso aí eu não sou calvinista. Daí... Não, é que assim... Tô brincando. Não, eu sei, mas é que eu procuro ler a Bíblia sem a lente de Calvino, sem a lente de Armínio. Então, eu procuro ler o texto bíblico sem os sistemas teológicos, que ajudam, mas de algum momento eu entendo que eles engessam. Por isso que eu disse na abertura, eu não sou arminiano e eu não defendo todos os princípios calvinistas. Então, mas é o caso que, dentro daquela visão sinergista ou monergista, quando a gente fala de arminianismo como sinergismo e calvinismo como monergismo, não tem uma terceira via. Então, a gente pode discordar de uma coisa ou outra, mas ou a gente é monergista ou a gente é sinergista. Não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira árvore, não tem um terceiro fruto, não tem uma terceira porta, não tem nada. Eu não enxergo dessa maneira. Eu vou ser bem sincera que eu sou totalmente ignorante nesse assunto, mas uma dúvida, assim, que vocês estão conversando, eu tô só aqui pensando, eu tinha falado pro Lucas que até em casa, eu tava com a minha prima e minha filha, a gente tava conversando. Deus, em toda a sua soberania, é um Deus soberano, mas ele também é um Deus justo. Sim. Então, assim, ele não escolhe salvar a todos. Eu vim falando com o Lucas dentro do carro, em João... Amigos. E João 3,16 fala que Deus deu seu Às vezes filho. dá vontade de acabar com a amizade, mas a gente resiste. Mas amizade é isso. Mas é a verdadeira Isso é amizade, amizade, que a gente xinga, parceiro, bate. brincadeira. Mas eu digo assim, em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor de todos. Não. Não? Não. Está no próprio... Todo aquele que nele crê. E quem vai crer? Vai crer aquele que receber a salvação. Aí é outro ponto que eu discordo. A questão da expiação. Porque foi até um debate meu no Vejam Só sobre essa questão da expiação, né? De que o senhor até colocou aí, o mundo cosmo. Eu vi, né? E é exatamente isso que João lá diz para nós. Só que só em João, esse mundo, esse Deus amou o mundo, esse mundo aí, aparece 68 vezes. E em sentidos completamente diferentes. Porque é o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê. Quem que vai crer? Aquele que receber a salvação. Aquele que receber a fé. A fé é um dom de Deus. Então, Deus vai dar fé para quem? Para aquele a quem ele ama. Para quem ele não ama, ele não dá fé. 1 Timóteo 4,10. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Mas todos quem? Todos quem? Não, mas aqui ele difere. Chega alguma pessoa aí... Não, pastor, assim, aqui o texto está sendo claro. Deus é salvador. Aí o Paulo está categorizando em duas classes. De todos... Não, ele está ressaltando. Não, aí especialmente dos fiéis. Não, se eu falar assim, tem um café ali que eu preparei para todo mundo, mas tem uma sala ali reservada somente para vocês. Ou seja, eu estou dizendo que o café é para todos. Termina de interpretar esse texto aí. Não, interpretação que Deus ele é salvador de todo homem. Todos. Então, qualquer um. O senhor é universalista? Não, de maneira alguma. Então ele não é salvador de todos os homens? Não, o texto está dizendo. Não, peraí. Não. O texto está dizendo, mas eu quero saber a sua interpretação. Sim. Ele é o salvador de todos os homens? Sim, o texto está dizendo.
universalista. Especialmente o senhor os tem, fiéis. o senhor está interpretando o texto. E eu estou interpretando a sua interpretação. Então é o seguinte, Ah. na hora que o senhor fala que ele é o Salvador, é porque ele salvou. Ele salvou. Então ele salvou. De que Se sentido? ele salvou, será um universalista. Não, de que sentido ele salvou? De que sentido ele salvou? É aí que eu... Vamos Ué, lá. salvação eterna? Não, calma aí. Ou não? Não. Aí é que tá o ponto. Ah, Por então ele exemplo, salvou do quê? Por exemplo, o senhor vai atravessar a rua. Ah, Vem um carro e eu vai atropelar o Ah. senhor e eu empurro o senhor para o senhor não ser atropelado. Eu salvei o senhor de ser morto sim, por mas aquele o texto acidente. está falando que tipo de salvação, O texto está falando para nós que ele é salvador de todos. Salvador em que sentido? Sim. Em um sentido de que ele possibilita os meios de salvação a todos os homens. E especialmente, aí, efetivamente, dos fiéis. É a questão da expiação. Possibilita. Então, quer dizer, ele não é salvador, ele é um possibilitador. Pastor, olha, desculpa. Não, a gente discorda, não tem problema Não, nenhum. Desculpa, mas isso é um grande ataque a Cristo, a obra de Cristo. Cristo deixar de ser o salvador para ser um facilitador, para ser um possibilitador. O texto fala de dois tipos de salvação. Não, na sua interpretação. Não, não é. Olha aqui, ó. Então tá bom. Eu citei para o senhor Timóteo, Peraí. agora eu vou citar para o senhor João. Tá. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ah. Nossos quem? Ah. Dos cristãos. Ah. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Sim. Então, que significa o mundo o inteiro texto aí? está falando para nós... Todas as tribos, todas as línguas, todas as raças. Aí é sem acepção de pessoas, não sem exceção. Aí quando a Bíblia fala assim para nós, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aí agora toda aqui é quem? Aqui, Depende, olha. Quem que é todo? Hã? Quem que é toda criatura que eu devo pregar o evangelho? Para todas as pessoas. Ah, agora é todas as pessoas. Sim, Então, claro. quando o senhor quer, é para todas as pessoas. Não, Quando não, quer... não. Se eu falar assim, vai lá no caixa. O que vai determinar esse caixa é o contexto daquilo que nós estamos falando. Não a palavra em si. Então, o que vai determinar o que significa mundo é o seu contexto. Se eu falar assim, olha, eu te mato. O que vai determinar o sentido desse eu te mato? Se você pegar isso aí, eu te mato. A mãe fala pro menino, se você pegar isso aí, eu vou te matar. Ela está falando que ela vai dar um tiro na cabeça do menino? Então, o que vai determinar o sentido daquela palavra eu te mato é o contexto. E o cosmos, o mundo, o que vai determinar o que significa o mundo é o contexto. Por exemplo, aqui, Concordo. eu chego aqui, eu fui o último que chegou, né? Eu poderia ter perguntado assim, todo mundo já chegou? O que eu estava querendo dizer? Que tinha 7 bilhões de pessoas aqui? De modo nenhum. Mas agora é o seguinte, o problema é que o arminiano, ele isola a palavra, e ele quer dar um sentido para aquela palavra para defender o ponto de vista. Então, eu só quero falar o seguinte. Depois o mundo jaz no maligno. Que mundo que jaz no maligno? O cosmo. A palavra mundo Todo do mundo. grego Então, é cosmo. Então, e os salvos do mundo? Não, mas a palavra do grego é cosmo. Sim, Ele está se referindo ao sistema do mundo. Então, tá vendo? O que determina o sentido? É o contexto, determina concordo. contexto. Eu concordo. Então, aí o sistema. Então, Não, então concordo. quando fala aí o mundo, Ah. tá falando que é todos sem acepção. Todas as línguas, todas as tribos, todas as raças. Todos quem? Todos os eleitos. Tá. Todos aqueles que foram escolhidos. Então, ó, Pastor, Ezequiel então, desculpa, 18... Nesse sentido, então, João 3,16 não seria todas as pessoas. Todos os eleitos. na visão do pastor, porque nem Como Calvino interpretar isso? Porque nem Calvino aí defendia isso. É uma dúvida real agora. Não, sim. Então porque- Calvino era um herege. Porque né? o Se a gente- versículo 14 fala que importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Exatamente. Então, Aquele que crê. todo aquele que nele crê foram aqueles que no decreto de Deus foi determinado que eles crescem. Exatamente. Porque eles vão receber a fé através do Espírito Santo. Entendi, Ué, óbvio. entendi. Essa na visão do Não, pastor sim. Walter. Não Como é você, na... como que você vê, pastor, isso? Olha, é assim, vamos lá. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, na visão do pastor Walter, Deus deseja a morte do ímpio.
Deus deseja a morte do ímpio? Como que é o texto? Ó, desejaria eu, Deus está falando, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Sim. Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta. Então, olha que coisa. Deus deseja que ele se converta dos seus caminhos e viva. O problema todo aí é o seguinte, que as pessoas acham que Deus, ele tem um prazer sádico na morte do ímpio. E ele não tem esse prazer sádico. Mas ele quer que o ímpio se converta? Hã? Ele quer... Não. Mas o texto está dizendo. Não, é que você está interpretando o texto isolando. Pastor, não estou interpretando, eu estou lendo o texto. Deixa eu responder. Então, eu estou lendo o texto. Então vamos. Então, porque é o seguinte: a Bíblia nós interpretamos como? Com a Bíblia. Exato. Ok? Então, a Bíblia nós interpretamos com a Bíblia. Exato. Quando você tem um texto que ele é obscuro. Não, isso não é obscuro. O texto não é obscuro. Quando você tem um texto que é obscuro, você precisa trazer um texto mais claro. Tá. E aquele texto mais claro, ele vai dar luz àquele... mais difícil. Exatamente. Então vou aqui. Jesus falando. Tá. Lê aí que depois eu leio aqui. Tem um monte, um monte de passagem aqui. Então, mas o pastor, olha, sinceramente falando, todos os seus textos é para dizer que Deus, ele quer salvar e não salva? Mateus 23, 37. O que diz Mateus 23, 37? Peraí, Jesus, só para finalizar, e o senhor continua. Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos reunir como a galinha junto aos seus pintinhos e vocês não quiseste. Então... Porque ele depois ele ora assim, porque seja feita a tua vontade e não a minha. Mas ele quis. Então, mas ele falou assim, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele também quis que passasse. Só que ele fala assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, dentro disso, Jesus falando, por que eu desci do céu? João 6, 38. Por que eu desci do céu? Não para fazer a minha própria vontade. Jesus falando. Sim. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, assim como a galinha junta. Só que eu não desci para fazer a minha vontade. E sim, a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Então, qual é a vontade de Deus? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, Deus deseja salvar todos? Sim. Todos quem? Todos aqueles que ele deu para o filho. Então, já seria assim, eu tenho essa turma que vai ser salva, Certo. e essa turma não vai ser salva. Sim. E a turma que não vai ser salva veio aqui só para curtir um mundo aí. Porque eles já foram rejeitados desde o início. Porque lá em Romanos 9, vai falar que as pessoas aí é para Deus manifestar sua justiça. Só que é o seguinte, o problema é que elas não querem também. Deus não quer, mas elas também não querem. Pastor, Mas aí não teriam... Aí eu acho que seria a pergunta que nasce agora de quem tá ouvindo. Pera aí, rapidinho também. Pera aí, que eu tô aprendendo, você Fala, já sabe. pastora. Ela se soltou. Não, é porque primeiro eu tô escutando, porque aí vai criando as dúvidas aqui, porque assim, a Bíblia também fala dos apóstatas, né? Então, assim, se Acho que Deus é até a pergunta de alguém ali, né? Se Deus já determinou... eu não enxergo muito bem. Como o Regiane explica os apóstotas na leitura de Hebreus 6. Se Deus já determinou quem vai ser salvo, então ele não vai se apostatar? Como? Não, Deus já determinou quem vai ser Certo. salvo. Mas quem são os apóstatas? Eita, quase que não sai. Apóstata. Da Bíblia, então. Não, Porque apóstata se é ele aqueles já que são- nunca... aqueles que tinham uma confissão. Falsos crentes seriam. Exatamente. Eu Parabéns. compreendo de outra maneira, e só ressaltando aqui a questão da vontade de Deus e a vontade de Jesus. Então, na visão do pastor Walter, Jesus tem uma vontade e Deus tem outra. Então, o pai e o filho não têm um mesmo princípio soteriológico. Hoje o tem, pai, mas quando Cristo estava aqui na Terra... então ele queria uma coisa, o pai queria outra. Qual que é a oração? Qual que foi a oração de Jesus? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita A conforme minha eu vontade quero. não sou, exatamente. Sim, mas a vontade. Porque mas ele ele diz: fala a minha assim- vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Sim, exatamente. Pastor Vitor, Então, a vontade que prevalecia era a missão que ele recebeu do Pai.
Para salvar Mas aqueles que ele recebeu do Pai. Ezequiel, quem está falando lá que Deus quer que o ímpio se converta, não é o filho falando, é o pai mas aí falando. É o seguinte, Então- esse Deus, então, pastor, não. esse Deus que o senhor acredita é um Deus banana, um Deus que quer e não realiza. É o Deus Pastor, da Bíblia. Pastor, isso é muito grave. Não, não, é um Deus banana. é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele assim, querendo eu, quem impedirá? Querendo em que sentido? Hã? Em que sentido? Vamos interpretar o texto. Querendo. Porque aí agora eu quero a palavra para dizer o seguinte, irmão. Pastor, eu posso Ó, só fazer uma perguntinha? É do que o senão, senhor vai- eu ia Ele vai se perder perder. o. Ah, tá. Só, Perdão. só, Depois só eu faço, então. a Você- réplica Por favor, aqui, por tá? favor. 1 Timóteo 4:10, 1 Timóteo 2:4, 2 Pedro 3:9, Ezequiel 18:23 e 32, Mateus 23 e 37. São palavras de Jesus, são palavras de Deus, são palavras de Paulo, palavra dos apóstolos. O que nós encontramos? Nós encontramos o verbo querer. O verbo querer, desejar. Deus quer que todos sejam salvos. Agora, ele tem o poder de efetivar a salvação em todos? Tem. Ele decretou a efetivação da salvação de todos? Não. Por quê? Porque ele não quer. Porque ele não quer e porque ele quer. Aí, essa é a... Deus queria que Jesus fosse crucificado? Sim e não. Em que sentido sim? Por exemplo, Paulo tá para morrer. Paulo quer morrer e estava na prisão. Sim e não. Paulo vai dizer, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Mas estar com vocês também, eu posso contribuir mais com o evangelho. Então ele tinha um desejo misto. E esse sentimento misto acontece em qualquer seres humanos. Mas Deus não tem variação. Deus não tem... Olha, se eu acreditasse nesse Deus aí, eu preferia ser ateu. Não, aí é o senhor. Aí sim, claro, eu tô falando por mim, exatamente. eu tô falando pelo senhor. O senhor fala pelo senhor, eu falo por mim. Essa isso, questão... Na sua opinião. Tá. Lógico que é na minha opinião. O John Pipe, ele, que é um calvinista, ele fala isso muito bem. Vamos ver a questão do pecado. O anticristo Deixa eu comer será um salgadinho alguém... aqui Isso. Respirar É um bom que pouco. o senhor come o salgado e deixa eu falar mais agora. Tá? Então, o que acontece? Deus, o Lucas, e aí O você senhor já responde e a continua? gente vai pro chat ali que tem umas Tá bom. perguntinhas. Finalizando aqui agora essa questão. Ô, Deus, Cleitão, um abraço aí, Cleitão. a visão que o pastor Walter está apresentando é apenas de um Deus soberano e que, por outro lado, é um Deus sádico. É um Deus em que não tem... É o Deus em que, assim, ele interpreta o querer em Mateus 23, 37, que Jesus queria reunir o povo de Israel. O Senhor interpretou que, de fato, ele queria a conversão do povo de Israel. Por outro lado, em Ezequiel 18, aí o Senhor já interpretou de outra maneira. Claro, Então, o que determina. Não, mas o que determina, sabe o que é? O seu sistema soteriológico. O que É determina o seu sistema. o significado da palavra é o seu Não, contexto, mas pastor. a Bíblia, Ezequiel 18, 23, diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu desejo, Ah, diz mas- lá, mas aí é que Deus não é sádico. todos Deus se não é sádico, convertam. Deus não é sádico. Não é porque ele está exercendo justiça que ele fica lá. Mas "Ai, o texto- que beleza, mas que o estão te- morrendo. Não é isso. o texto diz que Não é Deus isso. deseja- Deus, ele não é sádico. Deus não é sádico. A mãe ou o pai, quando Então vai... me responde. Peraí. Ele queria que o povo se convertesse. Quem queria? Deus, tá? Claro que não. Mas Ezequiel 18, 23, como que o senhor traz? Porque o senhor está interpretando o texto fora de contexto. Porque é o seguinte, E qual é o contexto? qual é a luz? Qual é a luz? A luz é o seguinte, que Deus é Deus. Não, o Não, texto. peraí. Que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Que Deus não se frustra. Que Deus faz tudo aquilo que Ele quer. E Ele tem todo o poder. Que tudo aquilo que E Ele que Ele quer é amor, não se esqueça. vai se efetivar. E que ele é amor, também é um Hã? princípio. Também. É, Tanto, Tanto é que ele não tem Tanto amor, que ele ele vai- é amor, a essência. sim, tanto que Ele vai salvar pessoas que não mereciam ser salvas. Exato. Aí revela o amor Como dele. John Wesley, como Billy Graham. Pastor Não, Victor, aí você tá mas- julgando. deixa Eu não tenho. Eu não só tenho. fazer uma pergunta. Não, peraí. Eu não tenho o acesso ao livro. O livro está fechado e diz que quem vai abrir o livro é Cristo. Mas o Cordeiro. Agora, eu falar que Billy Graham vai ser salvo? Como que eu vou falar isso? Eu não tenho dúvida. Hã? Não tenho dúvida Não, é nenhuma. que você teve acesso ao livro Não, da eu Bíblia, eu não tenho. dúvida. Eu, por exemplo, assim, Pela o árvore meu conhecereis, testemunho, pelo fruto o meu conhecereis as testemunho árvores. é que ele era um ímpio. O meu testemunho. Agora, se ele foi salvo ou não, aí eu já não sei. Deixa eu só Eu não fazer uma julgo. pergunta pro pastor Vitor. Nessa perspectiva, ok. Se Deus não quer que todos os
os ímpios se percam, ele quer que eles sejam salvos. Sim. E ele não salva. Não seria uma... Eu acho que essa pergunta seria até mais pro lado do calvinismo. Se ele quer e não salva, É um banana não seria de um pijama. enfraquecimento do poder divino? Porque, Claro. nessa perspectiva, É um Deus, eu é um Deus quero, banana. logo Quer, mas não salvo. consigo. Como que o senhor lida com isso? E aí, na próxima a gente vai pro chat, porque eu acho que a gente pode até entrar na pergunta que o Giovanni fez ali, sobre a questão da apostasia. E aí ele perguntou pro pastor Walter como que ele explica os apóstatas na leitura de Hebreus 6, né? A gente pode voltar para isso. E aí eu queria só que o senhor me explicasse, porque eu acredito que essa é o pensamento que vem, né? Sim. Se ele quer, não faz, logo não consegue. Não, esse logo é um princípio grego, é dedutivo. Tá. Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Isso é um princípio lógico grego. A Bíblia não trabalha com o princípio lógico grego. O princípio bíblico é que Deus quer, isso para mim é muito claro no texto, e por outro lado ele não decreta. Agora, por que ele não decreta? Está escrito aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Segundo o quê? O conselho da sua vontade. Então Deus quer de um sentido e não quer em outro sentido. Querer de vontade? Então, é o princípio que eu estou defendendo. Ele quer que todos sejam pastor, salvos desculpa. e não quer... Não, esse é um princípio, como eu disse, defendido muito por John Piper. Essas duas vontades estão presentes em Deus. Assim como Paulo queria morrer, mas queria estar vivo, é um sentimento duplo. Assim como Jesus não queria ver o sofrimento do seu filho, Deus não queria ver o sofrimento do seu filho, mas entregou seu filho para sofrer. Assim como Jesus queria que todos fossem salvos, Mateus 23, 37, mas pregou em parábolas para que apenas algumas pessoas fossem salvas. Então essa duplicidade de sentimento que não é compreendida por nós é um mistério divino, não revelado. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que está encoberto é para Deus. Aquilo que está descoberto é para nós e nossos filhos. Eu não tenho acesso a todas as revelações divinas. Pastor, a gente pode entrar nessa questão de Hebreus 6? Não, mas você podemos. Eu vou ler aqui para o senhor, para quem estiver assistindo não mas eu só queria o seguinte. Sim, por favor. Esse Deus banana, um Deus que quer coisa e não consegue, um Cristo que morre, mas não salva. Religião pagã. Posso? Pode. Porque perguntaram como que o senhor interpreta apostasia em Hebreus 6, né? Acredito que ele esteja falando do verso 4 ao verso 6. Certo. Que diz assim: é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Como que o senhor interpreta esse texto? Porque eu acho que a questão aqui seria sobre a perca ou não da salvação, seria isso, né? Sim, os inimigos de Cristo, eles... Como entender isso? Porque Não, parece assim, numa leitura olha, primária simples, que eles simples, experimentaram. Fala que é impossível. Fala que é impossível. Então, como é que a gente lida quando a gente tem uma pessoa que é da nossa igreja, um parente, etc., que ele abandona a fé? Ele fala que não crê mais. A gente ora, a gente vai atrás na esperança de resgatá-lo, não é isso? O texto fala aí, o que fala aí o texto? Começa falando qual é a primeira afirmação? Impossível. É impossível. Então, se uma pessoa que cai, que nega a fé, é impossível, para que eu vou orar? Para que eu vou atrás? Para que eu vou clamar a Deus? Então, está falando de uma outra categoria de pessoa aí, que ela nunca foi. Ela tinha uma profissão, ela foi na igreja, ela viu pessoas mudarem de vida, pessoas se converterem, ela viu Deus operar, etc. Assim como Judas. Mas elas jamais receberam a fé salvífica. Elas jamais foram salvas. Entendeu? Então elas estão apostatando daquilo que elas declaravam, daquilo que elas testemunhavam com a boca. Mas, de fato, elas nunca foram salvas, porque a salvação é uma obra de Deus, e nós, como monergistas, nós acreditamos, nós cremos
que Deus salva e ele guarda a pessoa para que a pessoa não se perca. Jesus fala assim, e eu as ressuscitarei no último dia. Todos os salvos serão ressuscitados. Pastor Vitor. Aí esse ponto eu já não concordo com a visão calvinista da perseverança dos santos. O que cria a doutrina calvinista? De que todos aqueles por quem Deus predestinou, estes não perderão a salvação e terão a sua garantia celeste. O que eu compreendo? Adão tinha livre-arbítrio? Sim, era o único que tinha o livre-arbítrio, certo? Então, Agostinho vai falar algo para a gente muito interessante no livro O Livre-Arbítrio, que Adão era o único que poderia dizer, posso não pecar. Ou seja, ele tinha um poder de escolha. Quando ele cai, ele só pode dizer, não posso não pecar. Então, o estado de Adão, pós-queda, é um estado de prisão, cativo, morto. Ele não consegue agir sem pecar. Todas as suas ações são voltadas para o pecado. No céu, nós não teremos livre-arbítrio. Porque Agostinho diz muito bem que o livre-arbítrio é um bem intermediário. E Deus, aqui a gente pode até discorrer, caso assim queiram, que Deus não tem livre-arbítrio. Né? Deus, livre-arbítrio é a escolha ou de fazer o bem ou o mal, e Deus é o bem por excelência, e o livre-arbítrio é um bem intermediário. Então, no céu, nós não teremos possibilidade de escolher o mal. Nós só agiremos para o bem. O que acontece quando Deus nos leva ao arrependimento? Nós nos convertemos e, ao nos converter, nosso estado se torna semelhante, não igual, ao de Adão antes da queda. Uhum. Por que não igual? Porque nós ainda portamos a natureza caída. Só que o nosso arbítrio, que estava morto, ele passa a ter vida. Só que esse arbítrio que tem vida, ele é um arbítrio que, por mais que ele tenha vida, ele luta contra alguns inimigos que estão dentro, digamos, de nós mesmos. Diante disso, eu creio na possibilidade de perca de salvação. E, para isso, temos algumas referências bíblicas. Hebreus é a mais forte, mas temos Gálatas 5:4, que fala, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendo caído. Ou seja, o texto fala de alguém que estava em pé e que caiu por conta do seu pecado. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz, porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, ou seja, alguém para escapar da corrupção do mundo precisa do Espírito Santo para tal, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, o texto fala que Jesus como Salvador, essa pessoa aqui que outrora era salva, mas escapou da corrupção do mundo, há a possibilidade de essa pessoa cair. Agora, Hebreus 6, verso de número 3, ou melhor, verso 4, é muito claro assim, o texto, para mim, tem que fazer uma exegese, que é o contrário da exegese, para tentar olhar para esse texto e enxergar a não possibilidade de perca de salvação. Por quê? O texto diz, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, então o texto fala de uma iluminação não externa, mas uma iluminação interna, provaram um dom celestial, provaram, experimentaram as questões eternas, se tornaram participantes do Espírito Santo. Como que pode o não salvo se tornar participante do Espírito Santo? Então, a pessoa ela não foi beneficiada pelo Espírito Santo no sentido da graça comum, que é o bem que Deus dá a todo mundo, o ar, a água que respiramos. Não, o texto diz, essa pessoa se tornou participante, ela está participando junto com o Espírito Santo. Só terminar. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Então, assim, o texto fala várias adjetivações, várias questões que envolvem elementos salvíficos. Aí o texto, no verso 6, diz, e caíram, sejam outra vez renovados. Só pode cair quem já esteve em pé. Por isso que a Bíblia diz, ore, cuide para quem está em pé, para que não caia. Então eu creio na possibilidade de perca de salvação. Sobre os arminianos, aí eu termino, o pastor pode perguntar, os arminianos remonstrantes
lá Mas o senhor é arminiano, pastor? Não sou arminiano. Claro Eu sou que é. cristão, eu sou Não, seguidor de não. Cristo. Eu não sou Pastor, seguidor pastor, você é de arminiano. Calvino, não sou seguidor de E às vezes, Armínio. assim, o senhor até, assim, não sou beira o não pelagianismo. sou seguidor de Pelágio, não sou seguidor de Billy Graham, de Hernandes Lopes. Eu sigo Jesus e o que a Bíblia diz eu procuro seguir. Então, finalizando essa questão, os arminianos, os remonstrantes, sobre a perca de salvação, quando fizeram lá a sua reunião, eles não fecharam, eles ficaram com dúvidas sobre a possibilidade de perca ou não de salvação. Os arminianos que vieram na sequência acreditaram, sim, que é possível perder a salvação. Mas os próprios remonstrantes, seguidores imediatos de Armínios, não tinham uma definição sobre este assunto. Pastor Walter, eu queria fazer uma pergunta. O texto começa dizendo que é impossível. O texto de Hebreus começa a dizer que é impossível. Então, se nós acharmos que aquela era uma pessoa que era salva e ela caiu, a gente não vai atrás dela, a gente não ora para ela voltar, nada. Então, quer dizer, o texto... Agora, por detrás disso, toda Mas essa... o texto não diz que eles provaram o dom celestial? Claro, O que seria esse provar? O que Judas viu? Judas se encaixa em tudo isso daí, ele viu todas essas coisas aí, e ele nunca foi salvo. Agora é o seguinte, por detrás disso, existe um ataque à obra de Cristo. Cristo, para os arminianos, e pelo que o pastor está falando aí, ele não acredita que Cristo morreu para salvar. Ele não crê que a obra de Cristo foi eficiente, foi eficaz. Para ele, Cristo morreu apenas para possibilitar... Não creio nisso. Então, então se Cristo morreu por todos, e todos não são salvos, e quem é salvo ainda pode se perder, Cristo morreu para quê? Existem dois sentidos na morte de Jesus. Dois sentidos. Lá vem. Agora piorou. Aí. O sentido de que Cristo morreu para trazer a possibilidade de salvação a toda a humanidade, mas para efetivar a salvação a quem ele escolheu desde a fundação do mundo. Então, esses dois sentidos, para mim, andam entrelaçados. Não dá para desassociar. A Bíblia fala que ele comprou, que ele remiu, que ele pagou, que ele substituiu. Todos esses verbos terminativos. Então, o problema pode ser muito... Mas o problema é o seguinte, que existe um ataque à obra de Cristo. Por detrás de todo esse discurso do arminianismo, do pelagianismo, do catolicismo romano, etc., e desse... Eu não sou nem calvinista nem arminiano, existe o calvinista de 4 pontos. O calvinista de 4 pontos, conhece o calvinista de 4 pontos? O calvinista de 4 pontos é aquele que ele fala que ele crê no calvinismo, nos 4 pontos, mas o que ele não acredita é na expiação limitada. Ele acha, o calvinista de 4 pontos, ele acredita que Cristo morreu por todos, e não todos vão ser salvos. Então você percebe como o diabo é eficaz, porque ele ataca o quê? No calvinista de 4 pontos. A morte de Cristo. É sempre a obra de Cristo que é atacada. A obra de Cristo já que o senhor me perguntou, eu quero perguntar também. Eu gostaria que o senhor me mostrasse, o senhor está falando do calvinismo. Se o senhor não tiver a resposta agora, não tem problema. O senhor pode publicar lá na internet, que eu publico no meu também. Uma passagem que Calvino defendia a expiação limitada. Porque eu tenho passagens bíblicas, passagens de Calvino, citações de Calvino, que ele defende. Inclusive, eu tenho um debate no Vejam Só, onde eu cito isso. Cito Calvino, que defendia que Cristo morreu por pessoas que vão para o inferno. Então, Calvino não era calvinista. Calvino, na verdade, nem no Sínodo de Dort. Onde que está? Eu tenho aqui as obras completas de... Me fala onde que Calvino fala isso daí? No Sínodo... Não, eu quero que o senhor me mostre uma. Eu tenho as obras completas de no Calvino aqui. Sínodo me fala onde que está isso daí que Calvino... No Sínodo de Dort. Não, quando teve o Sínodo de Dort, Calvino já tinha morrido. Sim, exatamente. No próprio Sínodo de Dort, a minha pergunta é que eu quero que o senhor me mostre onde que ele defendia a expiação limitada. Eu não estou falando de Calvino, quem está falando de Calvino? Calvino? Só falando de calvinismo. Calvinismo pressupõe Calvino. O senhor... Não existe calvinismo sem Calvino. Ou existe calvinismo sem Calvino? Existe calvinismo sem Calvino, como existe arminianismo sem Armínio. Entendi. Então Calvino não defendia a expiação. A primeira coisa que nós falamos aqui é que quando o calvinismo foi estabelecido, Calvino já tinha morrido.
quando o arminianismo foi estabelecido, Armínio já tinha morrido. Foi a primeira coisa que a gente falou. Agora é o seguinte, vamos atacar Cristo, vamos atacar Cristo, vamos atacar Cristo, vamos atacar Cristo. É Cristo que a gente precisa atacar. E eu vou defender. Eu posso ter o mundo inteiro contra mim. Eu vou defender Cristo, eu vou defender a obra de Cristo. Cristo morreu para salvar, Cristo morreu para comprar, Cristo morreu para resgatar, para remir. Uma das últimas palavras de Cristo foi assim: está consumado. Está consumado. Nada mais precisa ser feito. Olha os cânones de Dort. Vou citar o artigo 4. Os cânones de Dort, para quem não sabe, foi a partir do Sínodo de Dort que eles combateram os remonstrantes arminianos. Os cânones de Dort, lá dentro da Assembleia que decidiu sobre a expiação limitada ou não, tinham pessoas que eram a favor da expiação universal e tinham pessoas que eram a favor da expiação limitada. Tanto é que o cânone termina citando sobre a expiação de maneira aberta. E essa expressão da tulipe, que é o acróstico de que depravação total, eleição incondicional e daí por diante, só existe no final do século XIX e início do século XX. Ou seja, isso nem nos reformadores tem, isso é posterior. Artigo 4 dos cânones de Dort. Porque a sua morte tem valor infinito. A morte do Filho de Deus tem tão grande valor e mérito porque aquele que se submeteu a ela não é apenas o homem perfeito e verdadeiro, mas é também um Filho unigênito de Deus, da mesma essência eterna e infinita com o Pai e com o Espírito Santo. O nosso Salvador tinha que ter tais qualificações. Além disso, essa morte tem tão grande valor e mérito porque foi acompanhada da consciência da ira e da maldição de Deus, que pelos nossos pecados somos merecedores. Então, você não tem nos cânones de Dort, e aí se o pastor quiser procurar, defendendo a expiação limitada. Não encontramos. Uma coisa é nós falarmos que a morte de Cristo tem um valor infinito. Lógico que tem. Quem diz que ela não tem um valor infinito são vocês, arminianos. Eu não sou arminiano. Pastor Walter, estão perguntando para o senhor se o senhor é supralapsariano. Supralapsariano. Eu sou Trava-língua. Eu sou supra. Pastor, define pra gente, pra quem tá assistindo, o que seria a gente vai abrindo muito leque. E aí, seguinte, só para o senhor explicar, e aí tem uma pergunta ali que eu acho que está dentro daquilo que vocês estão falando. Supra-lapsariano é aquele que crê que todos os decretos de Deus foram antes da queda. E o infra-lapsariano é aquele que crê que os decretos de Deus foi após a queda. Então, como eu acredito na soberania absoluta de Deus, eu sou supra-lapsariano. Então, voltando ao assunto, o poder da morte de Cristo é infinito. Ele poderia ter morrido por todos os homens, mas ele morreu apenas... Professor, desculpa te atrapalhar. É que eu tô vendo que a gente tá com uma participação muito legal no chat. Eu queria muito agradecer vocês que estão aqui com a gente hoje. É a primeira vez que a gente faz esse formato e eu queria agradecer, né? Nós estamos aqui com o pastor Vitor, o pastor Walter. O pastor Walter já vai voltar com a explanação dele, mas eu quero agradecer você que está aqui com a gente e pedir para você que está aqui não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, manda sua pergunta aí, o pastor Walter está respondendo, o pastor Vitor está respondendo e eu quero muito agradecer vocês, tá bom? Fica aí com a gente que o negócio aqui tá bom na mesa. Pastor. Segunda Pedro... Isso, 2 Pedro. Como que perguntaram ali, se a perda da salvação não é possível, como explicar 2 Pedro, onde diz que os falsos mestres rejeitaram o soberano Senhor? É igual a Hebreus, são falsos. Quer dizer, eles tinham uma confissão falsa. O texto é tão óbvio, e as pessoas não acreditam na coisa. Hebreus fala que é impossível. E 2 Pedro 2:1 vai falar que eles eram falsos. Se é falso, não é verdadeiro. Eles nunca... Percebe que sempre é assim. Por detrás de tudo isso, de Hebreus, de Pedro, tal, é o seguinte: Cristo morreu, mas ele não garante. Ele é um banana, ele é um... Olha, tem outra pergunta aqui, tá falando assim: gostaria de saber a visão de cada um dos senhores a respeito disso. Como conciliar a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia diante das suas posições teológicas? Como o arminiano concilia tudo isso? Quem quer responder? Quer que eu responda?
Pode, Tá? pode responder. Antes de responder, eu posso apresentar Claro. o livro aqui? Irmãos, eu quero apresentar esse livro meu aqui. Esse livro eu lancei tem menos de um mês, tá? Manual Facilitador de Escatologia Bíblica. Esse livro tem um investimento de R$40. Se você tiver interesse, vou pedir para você entrar em contato. Vou até passar meu contato. Posso passar aí? Agora. Vou por passar favor. meu contato. Se você tiver interesse, o livro é R$40 e eu vejo como é que eu entrego para você. E entreguei esses dias lá em Salvador, na Bahia. Graça e paz aos irmãos lá da Bahia. Sou natural de Itaberaba, Bahia também. E atrelado ao livro, que é 40, eu estou oferecendo um curso de escatologia bíblica com aulas gravadas, com aulas online para tirar dúvidas. O curso, ele no Hotmart, está por R$120. As 15 pessoas que mandarem mensagem agora, as 15 pessoas que mandarem mensagem agora, eu vou fazer o livro e o curso por R$90. É assim, as 15 pessoas, o pra livro e aproveitar. curso 90, fora o frete. Né? Isso aí o frete eu vejo quando faço a cotação. Tá bom? Então, meu contato eu vou mandar aqui no chat também. E eu vou falar aqui para os irmãos. É 119-6672-5395. 119-6672-5395. Esse é o meu contato. Você pode mandar diretamente para mim essa mensagem e adquirir o livro e o curso. Tá bom? Bom, vamos lá. O que é ortodoxia? É a doutrina correta. Ortopraxia é a prática doutrinária correta. A gente tem visto, infelizmente, um distanciamento entre essas duas coisas. Por um lado, eu vejo no meio mais reformado a ortodoxia distante da ortopraxia. Em que sentido? Doutrinas, muitas das vezes, corretas, muito ensinamento, só que pouca prática. Isso é algo muito ruim. Por outro lado, eu vejo no meio pentecostal, da qual eu faço parte, uma ortopraxia muito forte, a questão do evangelismo, de missões, só que distanciado da ortodoxia, ou seja, da doutrina correta, do ensinamento correto. Então, quando nós olhamos na Bíblia, o que Pedro vai dizer para nós? Antes, crescei na graça e conhecimento. Eu sempre digo que nós somos como um avião, tem que ter as duas asas, graça e conhecimento. Eu consigo encontrar na Bíblia grandes homens de Deus, tanto de linha arminiana quanto de linha calvinistas, que tinham as duas coisas juntas. Um dos grandes personagens a qual eu gosto muito é John Wesley e Jonathan Edwards. O John Wesley era um arminiano, o Jonathan Edwards eram calvinistas. O que ambos tinham em comum? A ortopraxia e a ortodoxia. Tinha divergência de um para o outro, só que ambos conseguiam juntar as duas coisas. Eu sou corintiano e palmeirense. Dá para um corintiano ser palmeirense? Lógico que não. Vai comparar Jonathan Edwards com John Wesley? Faça-me um favor. Jonathan Edwards deve ter se revirado no túmulo agora. Tá louco. Bom, voltando. Sim, sim. Voltando aqui, que não me. As duas coisas para mim tem que andar juntos. Ou seja, mente sadia, coração fervoroso. Como John Wesley dizia muito bem, coloque fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Nós temos visto púlpitos ou muito doutrinários e sem graça, ou muitas pessoas com pseudo-fogo, movimento, com pouco conhecimento. Então, as duas coisas têm que andar juntas, graça e conhecimento. Pastor Vitor, eu estou perguntando ali, ó, a obra de Cristo salva de fato ou apenas cria uma oportunidade de salvação? As duas coisas. A obra de Cristo salva de fato, aquilo a quem o Pai decretou, e possibilita a salvação a todas as pessoas. Exemplo, vamos lá. Vamos verificar. Imagine que a pessoa vá para o inferno. Na visão da expiação limitada, ninguém que vai para o inferno por ter negado a Cristo. Porque não tem como. Se Cristo só morreu pelos eleitos, como alguém vai ser condenado por ter rejeitado a oferta do Evangelho? Porque a oferta do Evangelho é a oferta de Cristo. Então, como que eu ofereço alguém pela qual não morreu por aquela pessoa? É porque o senhor duvida da finalidade da obra de Cristo. Cristo comprou, mas não leva. Cristo resgatou, mas não resgata. Cristo salva, mas não salva. Eu sou exemplo de salvação.
Pastor, mas Eu não não seria... julgo, eu Mas não não julgo ninguém, eu seria... não julgo ninguém, eu não julgo. Assim, na Não, nossa esse negócio de mentalidade... salvação, eu não julgo ninguém. Mas não seria estranho você chegar e julgar alguém por algo que ele não teve... como que eu posso dizer? Deus vai julgar as pessoas, certo? Certo. Não, Como não, julgar não vai nem julgar. A palavra de Deus fala assim, olha, Uma- quem crê não será julgado. Quem não crê já está condenado. Sim, mas se não há oportunidade dessa pessoa crer, não tem como, ela não vai alcançar a salvação. Não seria estranho essa condenação, já que essa pessoa não poderia de maneira alguma alcançar a... Por exemplo, no caso de Judas, eu acho que esse é o exemplo que mais dão, né? Acho que é o exemplo mais vocês batido. partem do pressuposto que o homem quer e o homem não quer. Porque O homem não quer. com, Cara, o- ó, eu vejo nos comentários, eu estou defendendo Cristo aqui e as pessoas me odeiam porque eu estou defendendo Cristo. As pessoas me odeiam porque eu estou defendendo Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado, pastor Walter, porque Paulo também achava que estava defendendo Deus e estava na rota errada na perseguição aos cristãos. Ele era contra Cristo. Então, Ele estava defendendo, entre Ó, aspas, Deus, mas ele era aí, contra Cristo. aí é que está o perigo. Por quê? Paulo achava que estava defendendo Deus e estava perseguindo os cristãos. A Igreja nós não Católica somos na Idade testemunhas de Média, Jeová. não, mas a Igreja Católica nós- na Idade Média ó, achava que estava defendendo Nós não somos Cristo testemunhas de e Jeová. matava as nós somos pessoas. testemunhas de Cristo, então nós defendemos Cristo. Então, mas em nome Então, de Cristo, a gente faz coisa errada também. Em nome Claro, de Cristo. claro que a gente faz. E esse é o Mas- perigo que a gente tem que tomar seguinte, cuidado. Quando eu estou aqui falando que Cristo morreu para salvar, que a obra de Cristo é perfeita, que a obra de Cristo é eficiente, Concordo com tudo isso. então pronto. Então o que vai estar de errado? Eu afirmo essas coisas. Eu morro por essas verdades. Cristo morreu para salvar. Está consumado. Cristo se alegrou com a sua obra. Nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Jesus fala isso. Nenhuma. Ninguém as arrebatará da minha mão. Agora vocês vêm aí. Não, Pedro, e Hebreus, e Ezequiel, e não sei o que lá. Para quê? Para falar contra Cristo. Inimigos de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Que Paulo já falava isso. E Paulo, lá aos Gálatas, que eram arminianos, ele fala assim: quem traz um outro evangelho seja anátema. Pastor Walter, eu acho que nasce uma dúvida, porque eu vou voltar rapidamente no texto de 2 Pedro, porque eu abri ele aqui para lembrar do versículo em si. O versículo diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aqui nasce uma dúvida, aí eu queria entender de vocês dois. O senhor chegou a citar, mas aqui é que nasce um ponto de interrogação, porque o que Pedro está falando é que o soberano Senhor, e aí eu acredito aqui que seja o Cristo resgatou essas pessoas. Claro que não. Pedro, Se ele quanto? tivesse- Segunda de se Pedro ele, se ele 2:1. tivesse resgatado, Ok. eles seriam salvos. Porque Jesus fala assim, olha, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Então, mas a quem passagem seria- fala aqui. mas agora é minha o dúvida. termo- Quem seria o soberano Senhor de 2 Tá, Pedro então 2:1? primeiro, E o verbo no resgatar grego, tá aqui. Exato. esse soberano aí quem? Sim, por favor. Exatamente. Então, é o seguinte. Quem Primeiro que é, não- pastor? Primeiro que esse soberano aí não é Kyrios. Então não está se referindo a Cristo. Então, é o mesmo problema lá de Hebreus. São pessoas que tinham a confissão, mas era falsa. Então, aqui, o texto ele está falando lá do povo que saiu do Egito, assim como no meio do povo surgiu o falso profeta. Aham. Eles foram resgatados do Egito, mas não entraram na Terra Prometida. Eles morreram no deserto. Porque eles, de fato, eles não eram de Deus. Embora eles tivessem sido resgatados do Egito, mas eles não entraram na Terra Prometida. Entendeu? Então, esse despotes, ou despotes lá, que é o grego, não é Kyrios. Então, ali, quando você vai procurar na internet lá, se fizer uma busca, existe umas 10 explicações para esse texto. E nenhuma, a não ser que a pessoa seja inimiga de Cristo, nenhuma vai dizer
que está falando lá que a pessoa foi salva e perdeu. Agora, se a pessoa é inimiga de Cristo, inimiga da obra de Cristo, ele fala que a pessoa foi salva, foi resgatada e Cristo perdeu, que quando Cristo fala que ninguém vai se perder, ele estava mentindo. Jesus é mentiroso. Aqui ele fala assim, ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Não. Jesus aí é louco, ele tinha bebido demais vinho e ele está mentindo aí. É isso aí. E daí, eu tenho que ouvir essas coisas, eu tenho que ficar calmo. Eu sou chamado de mal educado, de hipercalvinista, de sectário. Tem uma outra, rapidinho, Tá. só tem uma outra, um outro ponto ali que colocaram, ó. Torne sensível, Isaías 6:10. Torne sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, se converta e seja salvo. Exatamente. É o texto de Marcos 4 que eu citei aqui sobre... Jesus cita o texto de Isaías, falando exatamente da vontade dele naquele momento, de que apenas algumas pessoas fossem salvas. 1 Pedro aqui, o texto fala para a gente que as pessoas renegaram o soberano Senhor. Se o soberano Senhor que os resgatou não é Cristo, então quem é esse soberano Senhor, na visão do Senhor? Eu já falei que uma possibilidade é que Pedro está falando do resgate que o povo teve no Egito, e outra possibilidade é que ele está falando da confissão que eles tinham. Igual os arminianos falam, Não, mas- Cristo me salvou, mas salvou, não salvou Não, mas nada. quem é o Como? soberano Senhor? O soberano Senhor, quem é? É uma pessoa. Esse termo é genérico ali no texto, não está falando de Kyrios. Certo. Então você vai lá no grego, não fala Kyrios. Sim, tá falando de exato. Cristo. Estou com o texto Então, grego aberto. Das duas uma. Ou ele está se referindo ao resgate que eles tiveram no Egito, que Deus resgatou do Egito, mas não foi um resgate para a salvação, ou então está falando que eles tinham uma profissão de fé falsa. Em nenhum momento, à luz de toda a Escritura, à luz de quem é Cristo, à luz da obra de Cristo, nós vamos admitir que ali Pedro está falando de alguém que foi salvo e perdeu a salvação. E Salomão? Agora, Salomão tinha 1000 mulheres. Mas antes a Bíblia diz que ele... Pastor, o que Salomão tem a ver com essa nossa história? Ali, o cara Não, fala porque assim, Salomão se peraí, desviou. peraí. Salomão O se cara lá fala apostatou. Aham. Ou Salomão não era cristão antes? Ou cristão Olha, no sentido... pastor, desculpa, mas ele quem, não era salvo. mas quem tem acesso ao livro da vida para saber que o herege Billy Graham, o herege Wesley foram salvos, é só o senhor. Eu não Tá, sei. então Salomão, Peraí, homem deixa eu segundo o falar. coração... Alguém perguntou lá, cadê? Pastor, quando é que você vai... Ale, Giovanni Lima, Pastor Walter, quando você vai começar a falar que arminiano é católico? Eu já falei, é que você entrou depois. Toda a doutrina arminiana é uma doutrina papista, católica romana, tirada do sínodo do Concílio de Trento. Copia e cola. Pastor Vitor, eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha nesse texto, Qual? de 2 Pedro. Certo. Posso estar errado, mas se é no passado, o versículo diz que muitos seguirão as suas práticas. Me parece que Pedro está falando assim, na igreja vai se introduzir falsos mestres, eles vão introduzir essas doutrinas. E as pessoas, através desses falsos mestres, vão segui-los. O verbo está no futuro. Está no Perfeito. futuro. Então, esses falsos mestres foram resgatados por alguém. Sim. Não seria estranho não ser Jesus? Então, vamos lá. Porque daqui a pouco eu tenho uma pergunta também que fizeram ali para o senhor. Toda tradução, os eruditos que traduzem o texto diretamente do grego, você pega na Almeida, você pega a NVI, a NVT, eu estou aqui aberto o texto grego também, traduzem soberano Senhor e colocam o S de Senhor como maiúsculo, apesar que nós entendemos que do grego, no Novo Testamento, Kyrios, e essa palavra Kyrios não está aqui. Só que pensa em linha de raciocínio. Tá. Se o soberano Senhor que me resgatou não for Cristo, se não for Cristo, então nada de mal vai acontecer comigo. Então, supondo que Satanás seja o soberano Senhor que resgatou eles aqui. O texto está dizendo que eles renegaram esse soberano Senhor. Então tá tudo certo. Porque eles renegaram Satanás. Só que o verbo resgatar é um verbo usado para denotar a atividade de Cristo em relação a nós. O que Cristo fez conosco? Ele nos resgatou da maldição do pecado, da maldição da lei,
ele nos resgatou de nós mesmos. Então, essa atuação de resgatar, biblicamente dizendo, principalmente no Novo Testamento, é uma atuação de Cristo. Cristo é que nos resgata. Por isso que todo tradutor sério traduz o texto aqui se referindo a Jesus. Então resgatou. Quem resgatou aqui é Jesus. Então resgatou. Ele resgatou. Então resgatou. Exatamente. Então, resgatou. E aí, o que o texto está falando? Resgatou. Que essas pessoas, elas negaram. Então não resgatou. Elas negaram quem o resgatou. Exemplo. O que Adão fez com Deus? Ele negou o quê? O seu soberano Senhor. Adão era salvo antes da queda? Evidentemente que sim. Isso implicou que Adão não poderia ter negado? Pastor, vê se meu nome está lá no livro da vida, por favor. Pastor, eu não tenho acesso do senhor. Ah, não, mas o meu você não tem, mas você tem de Adão, você tem de Billy Graham. Então, você antes tem da do queda. de Salomão. Que isso, pastor? É que assim, pastor. Eu nunca debati com ninguém que teve acesso ao livro da vida. Então, não. é que assim, a Bíblia diz assim, ó: pelo fruto conhecerei a árvore. Se eu olho para o senhor, eu estou vendo a árvore. Eu não estou vendo o seu fruto. Eu não conheço o senhor, não ando com o senhor. Eu não sei o que o senhor pratica, então eu não posso falar se o senhor é salvo ou não. Mas da minha... Não, Você calma. não foi nem contemporâneo de Wesley, Calma. você não foi nem contemporâneo de Billy Graham, você vai falar que eles são salvos? Agora, da minha vida, eu posso falar com evidência de que eu sou salvo porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E da mesma maneira, eu consigo evidenciar pela vida de Billy Graham, John Wesley, desses homens, que eles foram salvos. Agora eu pergunto para o senhor, Calvino era salvo? Não sei. Não sei, eu posso testemunhar pelo aquilo que ele O quê? cria, por aquilo que ele cria, eu posso testemunhar que ele é salvo. Por aquilo que o Wesley cria, eu posso testemunhar que ele não era salvo. Por aquilo que Billy Graham cria e pregava, eu posso testemunhar que ele não era salvo. Então, o senhor está dizendo que eles foram... O senhor tem acesso ao livro da vida, dizendo que eles não foram? Não, peraí, você não deixou eu falar? Você não deixou eu acabar de falar? Agora, se eles foram salvos efetivamente ou não, eu não sei. Então, o senhor tem acesso ou não tem? Eu não tenho. Eu tô falando do testemunho. E ali, tanto em Hebreus como em 2 Pedro, está falando do testemunho deles. Bom... Posso fazer uma pergunta, Claro. pastor? Tá fazendo muita pergunta pra ele, nem uma pra mim. Oi, o senhor quase está falando, eu não estou falando nada? O senhor fala mais do que Eu eu? acabei de fazer de Hebreus 6. Mas... Kaique, um abraço pra você, ó. Kaique tá falando lá que me Manda um ama. abraço que te ama, pastor. Manda um abraço pra ele. Um abraço, Kaique. Então eu vou fazer pro senhor. Não vou passar a minha vez, não. Primeiro pra mim, Não, depois pode você dar pra pra ele. Vou fazer, aí eu volto naquela que o senhor viu ali da graça evanescente. Fechou? Pastor, fizeram a pergunta ali pro senhor. Se a salvação depende de uma escolha humana, não seria então a escolha do homem o elemento determinante para a salvação? A salvação não depende da escolha do homem. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Me convida de novo que eu vou vir aqui. Esse tapa, ele discordou a raiva. Porque Não, mas dá uma costa larga. Quem fizeram essa pergunta, e em nenhum momento Viu eu desse disse... lado eu joguei. Hã? Pastor, eu joguei do seu lado agora, não joguei? Tá vendo? Não, mas Eu tô testemunhando que você é crente. Por favor, pastor. já tá salvo. em nenhum momento Não. eu disse Sim, por que a favor, salvação depende da escolha humana. Na verdade, se a salvação dependesse de mim, eu estaria no inferno uma hora dessa. Por quê? Porque a salvação, quando eu estava sem Cristo, eu estava morto em meus delitos e pecados. Então, qual era a minha vontade? A minha vontade é a vontade caída. Então, Cristo me resgatou e o meu arbítrio estava morto, perdido. Sim. O que Cristo fez em mim? Ele me transformou, fazendo com que o meu arbítrio viesse reviver. Agora sim eu tenho um arbítrio, eu tenho o poder de escolha, só que se meu arbítrio não é igual o de Adão imaculado antes da queda. Hoje, eu escolho seguir a Cristo ou não. É uma escolha. Só que essa escolha, ela vem depois de uma escolha divina. Então, a escolha divina antecede a minha escolha. Não depende de mim. Perfeito. Nunca dependeu de mim. Perfeito. Pastor, agora é aquela pergunta pro senhor. Cadê a do Giovanni? Lá em cima. A graça, segundo o pastor Walter, é evanescente, segundo o próprio Calvino, inclusive. Pastor, explica pra gente o que seria isso. É uma graça que se perde, que não existe. Calvino nunca falou isso. Isso aí os inimigos da cruz de Cristo que inventam essas bobagens aí. Agora é o seguinte, a gente precisa ter um mínimo de coerência. A pessoa que se perde, ela perde porque Cristo quer que ela perde?
É Cristo que quer aquela... Cristo salva e depois ele se arrepende e deixa a pessoa se perder, é isso? Deus, ele deixa em que sentido? Hã? Que sentido o senhor se refere ele deixa? Não vai ser mais salvar. Olha, eu te salvei hoje, porque é o seguinte, nós como monergistas, calvinistas, nós somos da Tulipe, nós não somos da Margarida, bem me quer, não me quer. E a Tulipe Então, só veio no século XX. Antes do então- século XX, ninguém tinha sido salvo. Mudou minha vida essa informação. O que tem a ver, pastor? Não tem nada a ver. Então, seguinte, se eu falo uma coisa e depois eu desdiz. Se eu falo assim que a salvação é exclusivamente de Deus. Só que daí o homem se perde. Deus salva e depois se arrepende de ter salvado e o homem se perde. Deus não se arrepende de ter salvado. Mas ele resgata o nosso arbítrio. Adão se perdeu? Adão se perdeu? Não sei. Então você não sabe. Tá Eu na não sei. Bíblia. Eu não tenho. Não, mas quando que Adão... Adão é salvo? Não. Não, fala que Adão caiu. E no momento que ele caiu, ele Caiu. não se perdeu? No momento que ele caiu, ele não se perdeu? O No quê? momento que ele come do fruto, ele não se perdeu? Não perdição Não. eterna, Ah, mas sim, naquele momento? Sim. Então, sim. ele E se daí? perdeu. Mas e daí? E ele foi salvo ou não? Aí a Bíblia não fala. Então, Mas exatamente todas isso. as vezes que a Bíblia Exatamente fala isso. sobre Adão, nunca é no sentido positivo. Sempre no sentido negativo. Olha, pastor, é o seguinte. A pessoa que é salva, ela é guardada por Cristo. Ela é guardada por Deus. Agora, se ela faz parte da salvação dela, ela pode se perder. Uma pessoa pode se perder? Uma pessoa salva pode se perder? Adão se perdeu. Traz água pra ele. Salomão se Ó, perdeu. É o seguinte. É que você tem acesso ao livro da vida. E eu não sei se Salomão se perdeu, eu não sei se Adão Não, se eu não tô perdeu. falando perdição eterna. Não, mas eu tô falando. Porque então eu vou falar em termos de salvação eterna. Salomão Não. pode Então- ter se perdido então eu vou falar de e salvação depois ele eterna. pode ter se Sim, convertido pode, de novo. Pode. Então, Mas eu disse que digo tô que falando. Eu tô no falando- existe um momento na vida de Salomão que ele era salvo Vou fazer e assim. existe um momento que ele não era salvo. Deus pode salvar alguém para salvação eterna. Para salvação eterna. E depois essa pessoa se perder. Deus pode tudo. O que Deus não pode? Fala pra mim. Mentir. Olha, se Deus se arrepender, se Deus pode mudar de opinião, que segurança a gente tem para viver? Tem nenhuma. Então volta a pergunta. Uma pessoa que Deus salvou, essa pessoa pode se perder? Sim ou não? Adão. A salvação eterna. Ó, uma pessoa que Deus resgatou O para a Senhor, salvação eterna. o Senhor disse que a salvação tem três tempos, Não, mas correto? agora Correto? Eu tô falando o seguinte, uma pessoa que foi salva, que foi resgatada por Cristo lá na cruz. Sim. Essa pessoa pode se perder? Sim. Por quê? Porque Cristo pode voltar lá atrás Não. e não morrer por ela? Não. Por que então ela pode se perder? Porque ela, no seu arbítrio, pode escolher se separar de Cristo. Agora ele foi honesto para responder para você. A salvação depende da pessoa. Nunca disse isso. Você acabou de dizer. Nunca disse. Você acabou de dizer. A perdição Você acabou de depende dizer. da pessoa. A salvação Ah lá, depende de não. Cristo. É isso que o senhor não está entendendo. A salvação, por que eu sou salvo? Porque ela depende de Cristo. Cristo me resgatou. Se eu me perder, eu não me perco porque Cristo Olha, mudou de ideia. olha só, eu vou Alguém que se perde porque Pastor, escolheu você se vai- perder. Desculpa, isso não tem o menor cabimento. Ó, eu vou lá na caixa e pego R$1.000 de empréstimo e penhoro o meu celular. Passa um tempo, eu vou lá e vou resgatar o meu celular. Eu vou resgatar o meu celular. O celular não tem nada a ver com isso. Ele não fala assim, olha, eu vou ficar lá. Essa linguagem... Lá de Mas o celular resgatar- é um ser inanimado. O celular não tem vontade. Tá, então vamos, A gente tá falando de ser que tem vontade. Então tá bom. Vamos falar lá da linguagem lá da época. Do escravo. Eu vou lá e resgato um escravo. E o escravo não quer ir. Ele não ia. Depende, ele escolhe. Se ele tivesse dentro do. não Se ele escolhe? tivesse a família. Não! Que Temos isso? exemplos. E aí, eu sou professor de história. E escravos que tinham famílias, e é claro que isso é um número muito pequeno, que tinham famílias que trabalhavam, eram escravizados, filhos, esposas, e que alguém ia comprar a carta de alforria e ele decidia não ir. Por quê? Porque ele preferia ficar naquele contexto com a família dele. Não existe. Agora, Olha, não, o isso é história. escravo- Isso é história. Aonde? Isso Aonde? é história, Não, mas história me fala, do Brasil. me fala onde. História. Eu já perguntei Agora- de Calvino, você não falou. Agora vamos lá. Onde Eu vou- que tá eu que vou o- usar onde que tá a que o- mesma Não, alegoria pastor, que o deixa senhor eu usou. falar. Eu só quero falar O senhor que sozinho. não deixa eu falar. Eu só quero falar sozinho. Então me dá um senhor- exemplo. Ah. Me dá um exemplo de um escravo
que foi resgatado e disse que não foi, tá bem. Olha, você Olha, tem livre-arbítrio. Pastor, desculpa, só Até atrapalhar. isso? Sim. O Giovanni que fez aquela pergunta da graça evanescente, ele disse assim, Pastor Walter, fala assim de graça evanescente. Institutas, livro 3, capítulo 2, seção 11. Há uma certa graça interior que, entretanto, não é regeneradora. É o que Agostinho chama de gratia communis. Mas graça E eu- comum, sim, mas e graça eu, comum, se me permite- graça comum não tem nada a ver com graça evanescente. Graça comum, o sol nasce todo dia para arminiano, para calvinista. O arminiano também ele casa, ele é feliz, ele tem filho, ele prospera. Essa é graça comum. Todo dia o sol Deixa eu nasce responder sobre a pergunta luz. do pastor. O senhor usou o exemplo do escravo. Então vamos lá, tem alguém que é escravizado. Essa alguém que é escravizado, pessoa escravizada, ela é resgatada, ela é comprada, tem a carta de alforria, agora ela é liberta. Ela tem, ou tinha, no período da escravatura no Brasil, o direito de voltar para o seu senhor, o antigo senhor, e tornar a ser escravo? Tinha. Claro, e aí é exatamente isso que Pedro está nos ensinando Se ele tá sobre indo por- Pedro. se ele tá indo- Não, se ele tá indo por livre e espontânea vontade, ele não é escravo. É exatamente isso que Pedro está falando. Exatamente isso. Essa é a melhor alegoria. O senhor me ajudou. No sentido futebolístico, o senhor só jogou a bola para eu dominar e fazer o gol. Olha aqui, ó. E olha que eu jogo bola, hein? 2 de Pedro 2:20. Porque se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem do santo mandamento que lhe fora dado. Ele vai falar, verso seguinte, deste modo, sobreveio-lhes o por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Então, exemplo, só terminar. O cão, não, deixa eu o terminar. cão, não, peraí. Deixa eu o terminar. cão, Deixa eu o cão e a terminar. porca. Não fala que a ovelha voltou a ser porca. Pastor, é Não, óbvio. não. Tá falando que o cão e a porca voltam à lavagem. Não fala que a ovelha voltou à lavagem, pastor. Quando o senhor estava no mundo, ou quando nós estávamos no mundo, nós éramos ovelha? Quando nós estávamos no mundo, éramos ovelhas? Não. Evidentemente que não. Então o que nós éramos? Qualquer coisa menos ovelha. Quando alguém ela vai para o mundo, ela continua sendo ovelha? Não, deixa eu terminar. Evidentemente que não. Então o texto está dizendo, cão, por quê? Porque agora o estágio dessa pessoa não é mais de ovelha. Exemplo, seguindo a linha de raciocínio do escravo. Então imagina que isso aqui é o José. José era escravo. Escravo. Aí Jesus foi lá e comprou o José da escravidão. José deixa de ser escravo, tá com Jesus. Agora, José fala assim, sabe de uma coisa? Lá onde eu vivia com o meu antigo senhor, tinha cebola, tinha pepino, que nem o povo de Israel. Ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu quero voltar para a casa do meu antigo senhor, porque eu não quero ficar com Jesus comendo maná de dia e de noite. Aí José faz o quê? José decide voltar para o seu antigo estágio. É isso que Pedro está falando. Pedro está falando exatamente isso. Alguém que um dia foi resgatado e que decidiu voltar ao antigo estágio e se torna, portanto, pior. É isso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico usa o verbo desviarem. Então, Era cão e porca. Era porque cão se e porca, desviou? não era ovelha. Porque se desviou. Porque era cão e porca. Nunca Não. foi ovelha. E Jesus fala assim, vocês não acreditam em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Exato. Se vocês fossem das minhas ovelhas, Creriam. vocês ouviriam a minha voz, iriam me seguir. Mas quando alguém está no mundo, mesmo sendo predestinado por Deus, é ovelha? Claro. É ovelha. Claro que é. Claro. Ovelha. Nós somos feitos ovelhas antes da fundação do mundo. Onde está isso na Bíblia? Por que vocês não acreditam na Bíblia? Eu posso ler 1000 textos aqui. Não, mas eu perguntei onde está na Bíblia. Eu falo. Só que vocês não acreditam na Bíblia. Porque Efésios Sabe por quê? 1, 4... Porque 2 Pedro 2:1 fala de vocês. Não. A Bíblia... Não. Falsos profetas. Não. Ó. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Não dou a minha vida por cão, não dou minha vida por porca, eu dou minha vida pelas ovelhas. Daí ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas
não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão, quer dizer, futuro. Elas ainda não ouviram. Elas são ovelhas, mas elas ainda não ouviram. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, Salvação no tempo futuro. hã? Salvação no tempo futuro. Mas é ovelha no passado. Ele está falando só. Ele falou que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E eu vou Sim. chamá-las e elas vão ouvir minha voz. Olha, vocês têm um prazer sádico em falar contra Cristo. Prazer sádico de falar contra Cristo e vocês não percebem. Gente, Que pastor, opção, hein? Eu vou cobrar hora extra. Ah, tá louco. Quase 11 horas da noite, pô. ó, É hora de dar tchau. falaram assim, pastor Vitor, sai de cima do muro, fala que é arminiano e corre pro abraço, vem ser feliz. Gente, tá pegando fogo, mas a gente vai apagar o fogo Vou agora. jogar um balde de água. Você que chegou até aqui, de novo eu vou fazer aquele velho e bom pedido, porque você assistiu o podcast e você não clicou no se inscrever. Então, por favor, se inscreve no canal para que a gente possa fazer mais vezes como esse, até uma parte 2 com o pastor Vitor, o pastor Walter, vai ser sensacional. E mais como Seja esse, membro, né, Lucas? seja membro do canal, nos ajude. Como vocês viram, o Esperança Cast agora passou de 1 hora e eu quero agradecer o pastor Vitor pela segunda vez estar conosco aqui. É uma alegria poder conhecê-lo e poder compartilhar aqui um pouquinho com o senhor aqui à mesa. Amém. Eu quero agradecer a toda a audiência, a todos os irmãos em Cristo Jesus. E se você quiser me seguir lá no Instagram, estou com o Vitor Couto Oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. Lá eu tenho alguns conteúdos bíblicos. E este é o meu material, conforme apresentei. Você pode estar entrando também no meu Instagram, mandando mensagem lá para adquirir esse livro. É um manual facilitador de escatologia bíblica e juntamente com o livro eu estou oferecendo um curso de escatologia bíblica. Um preço promocional, se você tiver interesse, só mandar mensagem lá no direct. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe ao pastor Walter e oxalá que venhamos a fazer um texto no mundo, sendo usado por Deus como John Wesley e como Billy Graham. Pastor Walter, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter vindo. A gente amou esse bate-papo. Eu fiquei aqui Foi só muito aprendendo. E foi muito bom. E a gente A espera vocês para a uma plateia próxima. gosta dos leões. Se degladiando. Mas, Como ó, faz pra achar o senhor, pastor Walter? Hã? Como faz pra achar o senhor? Alguém que quiser entrar em contato? A nossa igreja, porque eu não sou calvinista, né? Então sou pastor de igreja. O senhor evangeliza, pastor? Hã? O senhor evangeliza? Vamos deixar isso pra parte 2? Parte 2. Senão a gente vai, Peraí. O que eu fiquei essas 3, 4 horas aqui? 3 horas? Quanto é? 2 horas? 2 horas e meia. Quase 3 horas. Se não Acho que te é o maior evangelizando. do canal, Te né? evangelizando. Te evangelizando, falando que Cristo salva. Quando eu falo que Cristo salva. Amém. Ele não propicia, ele não é um facilitador. É o seguinte, a Bíblia a gente interpreta com aquela máxima, com o quinto sola. Sola e deu glória, glória somente a Deus. Então quando eu vou interpretar o texto, eu pergunto assim, qual interpretação aqui que vai dar mais glória a Deus? Então esse é o primeiro pressuposto da interpretação. Então, você não precisa ser calvinista, você não precisa dizer que você é arminiano, nada. O que você precisa é crer somente em Cristo. Aqueles que serão salvos são aqueles que creem apenas em Cristo e nada em si. Então, você não vai ser salvo porque você aceitou Jesus, porque você tem fé, etc. Você vai ser salvo por Cristo. Então, a tua confissão que tem que ter na sua boca assim, eu confio somente em Cristo. Eu dependo exclusivamente de Cristo. E isso é o que vai importar no último minuto da sua vida. E Deus seja louvado. E, gente, eu queria dizer que o pastor Walter parece que ele é nervoso, mas ele é muito gente boa. É uma ovelhinha. O pastor Walter é muito gente boa, tá? Nos tratou super bem aqui. Você sabe que tem umas ovelhas que dá mais trabalho que outras, né? E nós vamos fazer uma parte 2. Vamos. Gente, Deus abençoe. Muito obrigada. Continue nos assistindo e continue comentando aí que eles vão voltar. Deus abençoe e até a próxima sexta. Tchau, tchau, galera.